Hábitos e Mudanças. Apresentação: Cris Moraes e Márcia Tolotti. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Hábitos e Mudanças. Hoje vamos falar de negócios. Tudo bem, Márcia Tolotti? Tudo bem, William Mota. Vamos falar de mudanças e hábitos. Tu sabes que na última, ou na mais recente edição, que está por aí à disposição, né? A gente falou sobre os perfis da galera da Corrida Maluca, e em cima disso a gente já falou com a Cris também no outro programa. Muito bem. E agora a gente vai falar sobre negócios, né? Bom, normalmente a gente imagina assim, ó, que para vender alguma coisa, por exemplo, eu preciso convencer alguém. Mas esse alguém pode ser eu mesmo, Márcia Tolotti, é isso? Eu preciso me convencer antes de convencer alguém de que o meu produto é bom? É, claro, com certeza, né? Se o teu produto não é bom para ti, não vai ser para o outro. E aqui a gente não está falando só de negociação de produto, mas sim negociação de tempo, de qualquer coisa que a gente queira. A gente está sempre negociando, né? Então é legal a gente falar um pouquinho sobre isso e falar um pouco sobre como é que a gente negocia. Em primeiro lugar, conosco, William. Como é que tu negocia contigo mesmo? É preciso uma pergunta, né? É preciso saber o que vender, nem que seja a gente mesmo. Eu quero me vender como imagem, como profissional. Eu preciso saber o que eu quero vender de mim, Márcia, ou não? Eu não diria vender, eu diria até mostrar. E isso a gente chama de posicionamento, né? Então, qual é o nosso posicionamento, seja profissional, seja pessoal, seja, né, em qualquer âmbito. Por isso que não é a venda de um produto, não é a negociação de algo tangível, mas muitas vezes é como negociar o horário da nossa entrevista de hoje, como negociar qualquer coisa que se está pensando. Quando tu estás correndo, né, pra gente trazer pra realidade do projeto Linha de Chegada, o que tu negocia contigo mesmo, assim, né? Tá ali naquele momento, né? Corre só mais um pouquinho, eu vou correr só até aquele poste. É isso que tu Aí tem um poste adiante. Por exemplo, na praia não tem poste, então eu penso, vou correr só até aquela próxima casinha de salva-vida. E assim a gente vai negociando, eu vou só mais um pouquinho. E esse é um dos segredos quando a gente trabalha a questão da força de vontade. Por exemplo, preciso resistir a um doce, tô doida para comer um chocolate. E aí eu penso, ok, vou comer, mas daqui a 10 minutos. Então eu estendo o tempo que eu vou comer e me entregar àquela delícia que eu não, teoricamente, gostaria de resistir. Então, se eu consigo dizer, bom, eu vou daqui a 10 minutinhos, quando chegar a 10 minutos, eu posso estender de novo. Tá, mais 10 minutos e depois eu como. E assim a gente faz, por exemplo, com a corrida. Assim a gente faz com o estudo. Preciso estudar alguma coisa, mas estou doida para assistir TV. Então tá, vou ler só mais 10 páginas deste livro e depois eu vou assistir a minha TV ou depois eu vou sair. E eu posso me estabelecer prêmios, assim, por exemplo, olha, se eu fizer tal coisa, eu me dou o direito como um prêmio de, sei lá, comer um doce. Sim, isso é a autoindulgência, eu me premio, né? Mas não necessariamente. Sim, é legal ter, mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Porque muitas vezes a gente faz um esforço bem pequeno para um prêmio bem grande. E isso não é legal, William. Pois é. E daqui a pouco tu começa a se estabelecer também muitos prêmios, né? Demais. Muitos prêmios que não é legal. Pois é. Olha só, o que a gente pode pensar nessa questão de negociar consigo mesmo, tá? E um primeiro passo que é a gente ampliar o autoconhecimento e parar de se julgar, porque o problema é que a gente fica se julgando muito. Aliás, sorte de quem ainda se julga, porque isso quer dizer que a gente tem alguma dose de consciência e até uma certa culpa. Isso é bom, viu, pessoal? Não é bom ficar preso nisso, mas é bom ter. Tem uma parcela da população aí que tem zero culpa, zero autocrítica, e isso é um problema enorme. Mas vamos conversar aqui com quem tem essa base de um certo auto-julgamento. É legal, mas tem que passar rápido, tá? Então, o que a gente faz com isso para se autoconhecer mais e aí conseguir negociar, seja o que for, melhor com os outros?
Passo 1, se veja do camarote. O que significa isso? É a gente dar um passo para trás. Porque, William, quando alguém te ataca verbalmente, qual é a tua reação primeira? Retração, né? A gente se assusta, não? Se assusta, mas... né? Reage? A gente reage, recua, né? Ou se esquiva da história. Sim. Né? Então, tu já falou aí, a gente se assusta, recua. Agora, toda vez que eu ou recuo, ou me esquivo, ou ataco, eu não estou enfrentando a situação. Então, por exemplo, estou numa mesa de negociação, quero negociar a compra de um carro. Entendi. Sou chique, vou lá negociar a compra de um carro. O que acontece? Eu muitas vezes vou, se eu me sentir, né, qualquer ataque que vier numa mesa de negociação, a tendência natural é reagir. E isso faz com que a gente perca a oportunidade de negociar. Então, se nesse momento que eu me sinto atacada, seja pela razão que for, estou negociando com meu marido a ida ao cinema, eu quero ir para o bar e ele quer ir para o cinema. E a gente começa uma situação um pouquinho mais conflituosa ali, né? Se ele me atacar e eu reagir, eu perco a oportunidade de negociar. Então, o que é o me ver do camarote? Essa é a primeira dica. Eu tenho que dar um passo atrás e me olhar nessa cena e perceber que se eu não reagir, eu tenho muito mais chance de escolher e conquistar o que eu quero. E aí entrou em cena o quê? O autocontrole. Quando eu não reajo, eu estou me autocontrolando. Olha que sensacional. Porque, aliás, eu acho que a reação natural é reagir, né? É mais fácil, mais simples, mais imediato. Bom, é preciso negociar consigo mesmo um pouco de equilíbrio. É isso aí. Mas... E aí a gente se transforma num cientista de si mesmo. Legal isso, né? Legal. Essa não é frase minha, é do William Ury, que é um dos maiores especialistas em negociação. Esse é o William, eu acredito que ele seja muito bom mesmo no Cashbox, né? Isso tem a ver contigo? Eu negociei comigo mesmo um elogio agora. Ai, muito bem. Autoindulgência, autorreconhecimento, muito bem, é isso aí que a gente tem que fazer. O segundo passo para a gente ter uma autoobservação legal é ouvir com empatia a si mesmo. A gente tem, em média, tem pesquisas que mostram que a gente tem de 12 mil a 60 mil pensamentos por dia. Nossa, 60 mil pensamentos por dia. Quem pensa mais? Porque tem gente que sai de casa e deixa a cabeça em casa, pensa praticamente nada, né? Mas esses caminham mais, sabia que a cabeça não pensa, a perna paga, né? E 80% dos pensamentos, em média, a gente está falando de média aqui, são pensamentos negativos. Certo. São pensamentos que a gente está dizendo não pra gente mesmo. Vou fazer aquilo, mas acho que não vai me dar. Mas eu gostaria daquilo, mas acho que não é pra mim. E assim a gente vai. Então, o segundo passo é a gente ouvir a si mesmo com empatia. Sabe? Acolher, ter uma dose de generosidade conosco. Saquei. Ótimo. Uma dose de generosidade conosco. Parar de se cobrar tanto, né? De se autopunir muitas vezes. Que mais, Márcia? E o terceiro ponto para a gente ampliar o nosso autoconhecimento dentro de uma negociação conosco mesmo é descobrir quais são as nossas reais necessidades. Reais necessidades, né? O que de fato está fazendo com que a gente fique insatisfeito, né? Por que a gente está com ansiedade, com raiva, com tristeza, com angústia. E aí a gente tem que identificar o que de fato a gente tem de necessidade e qual é a nossa posição, o que a gente quer, qual é o nosso posicionamento, que era o que tu perguntava lá no começo, como é que a gente se vende, e aí eu te coloquei como é que a gente se posiciona, a gente fecha o ciclo agora, a gente se posiciona, o que eu quero profissionalmente, o que eu quero na minha vida, né? Então quanto mais eu entender como eu reajo diante dos outros e diante de mim mesmo, maior é a minha chance de fazer uma negociação daí aí externa. Tem umas táticas aí de venda que dão conta disso, né? Quanto mais tu acredita mesmo, de verdade, naquilo que tu estás vendendo, de preferência é uma coisa que tu mesmo fez, a chance é muito maior da negociação dar certo, né? Assim como
é preciso negociar consigo mesmo a autoconfiança, automaticamente a autoconfiança vai fazer a tua negociação com o outro também ser mais eficiente. Né? Que interessante isso, Márcia. Muito bom. Tempo esgotado. Foi um prazer. E acho que fica a dica, né? Pense melhor. Né? Negocie com você mesmo. Acesse nosso site. Acesse o site para aprender a negociar consigo mesmo. Né? Acesse o nosso site projetolinhadechegada.com.br. Lá a gente tem várias possibilidades de ajudar no autoconhecimento, como testes, como textos, como indicação de livros. Nos escreva, nos siga nas nossas redes sociais e a gente vai aí ampliando o autoconhecimento. Tá bem. Negocie melhor com você mesmo. E era isso. Valeu, Márcia. Valeu. Até a próxima. Projeto Linha de Chegada. Hábitos e mudanças. Tchau. Você ouviu Hábitos e Mudanças, uma iniciativa do projeto Linha de Chegada. Continue conosco.